Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Na videoaula de hoje vou ensinar para vocês esse tapete aqui em formato de flor. Para o nosso passo a passo, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você adquirir os barbantes artesanais da Crochética, eu vou deixar disponível para você na descrição desse vídeo o número de todos os revendedores. A Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio e todo mês tem uma oferta diferente para você adquirir seu barbante artesanal. Aqui para a nossa aula, eu utilizei o barbante franjas na cor laranja e na cor café com leite. Eu vou deixar uma foto aí para vocês verem quanto que sobrou de material e vou passar aqui tudo certinho. Caso você não tenha visto o vlog de produção dessa peça, eu vou deixar também acima no card sugerido, porque lá no vlog eu vou mostrando como eu vou confeccionando e falo também quanto que eu gastei, mostro os novelinhos, tudinho, quanto que sobrou de cada novelinho. Eu não pesei aqui separadamente, mas para fazer esse tapete aqui, vou mostrar aqui para vocês como que vem o barbante franjas da Crochética. Esse aqui, por exemplo, é o marrom dourado. Olha só que cor linda. A Crochética tem uma variedade incrível aqui do barbante franjas, tá? Eu utilizei 2 novelos do barbante laranja e sobrou um pouquinho do segundo novelo. Porém, um novelo só não dá para confeccionar. Então, utilizei 2 novelos da cor principal. Aqui, para fazer o acabamento da florzinha, eu utilizei um novelinho do franjas na cor café com leite. Então, para fazer, eu utilizei 3 novelos de franjas. 2 para fazer aqui a parte principal e 1 para fazer o bico de acabamento. Aqui no meu tapete, eu optei por fazer com barbante multicor as minhas flores e o biquinho de acabamento. Porém, você pode trabalhar com barbante liso. Se você quiser fazer com barbante multicor aqui da Crochética, eu utilizei 3 novelinhos daquele multicor de 200 gramas. O novelinho de 200 gramas da Crochética do multicor é igual esse verde folha aqui, que foi a mesma cor que eu utilizei para fazer as florzinhas aqui. Para fazer as folhinhas, gasta menos de um novelinho aqui, gasta bem pouquinho. Eu vou deixar quanto que eu gastei do fio verde disponível para você na descrição e quanto que gasta para confeccionar as 9 flores. Aqui eu utilizei a flor Eliette com folhinhas. Para você confeccionar a flor Eliette, eu vou deixar o link da videoaula também no card sugerido e na descrição desse vídeo. Então, eu utilizei 9 flores, uma no meio e 8 aqui para fazer as pétalas, o desenho da nossa florzinha. Então, eu gastei aproximadamente 600 gramas para confeccionar as flores e o biquinho. Então, se você quiser fazer com fio liso, vai ficar maravilhoso o seu tapete também. E como eu falei para vocês, vamos utilizar o multicor também. Eu deixei a foto para vocês verem anteriormente quanto que eu gastei e quanto que sobrou aí no novelinho. A medida que o trabalho ficou foi a seguinte: nessa parte menor, fica com 66 centímetros. E na parte mais larga das nossas pétalas aqui das flores, vai ficar com 82 centímetros. Lembrando, pessoal, que o tamanho da peça pode variar bastante de acordo com a tensão de pontos de cada pessoa. Eu espero que vocês gostem demais dessa videoaula, que vocês consigam fazer. Esse tapete aqui eu fiz ele inspirado no tapete Flor Felpuda, do artesão Marcelo Nunes, que eu sou simplesmente apaixonada por o tapete Flor Felpuda. Eu fiz umas pequenas modificações aqui nele. Se você quiser fazer com a aula do Marcelo, o tapete fica maravilhoso também, tá bom? Aqui o meu é um pouquinho diferente nessa parte de acabamento, então se você já fez o tapete Flor Felpuda, esse aqui é um pouquinho diferente, tá bom? Espero que vocês gostem demais desse passo a passo e que vocês consigam fazer. Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Para darmos início à nossa videoaula, eu vou estar utilizando a flor Eliette com folhinhas. A videoaula dessa flor está disponível na descrição desse vídeo. Com as 9 flores finalizadas, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da Crochética no fio número 6 na cor laranja. Esse aqui é o fio franjas, que é o barbante peludinho da Crochética. Quando a gente costuma trabalhar com fio peludinho e tem flores, a gente sempre trabalha com a flor do lado avesso.
Por quê? Porque o fio peludinho, quando a gente vai trabalhando aqui as carreiras, ele fica mais bonito do lado avesso do que do lado direito. O que que acontece? Quando eu finalizar aqui com a minha flor do lado avesso, eu vou virar a minha flor e o meu peludinho vai estar mais bonito. Só que, se eu gravar aqui pra vocês na cor laranja, no fio peludinho, vocês não vão conseguir visualizar os pontos. Aí eu vou estar gravando com o barbante liso na cor cappuccino, tá? Ele também é fio 6, só que assim vocês vão visualizar bem os pontos. Então, só mais uma coisinha para ninguém ter dúvidas. Caso você queira fazer esse trabalho sem o fio peludinho, você vai fazer com a sua flor do lado direito. Se for fazer com fio peludinho, como eu mostrei no início da aula como que vai ficar o meu tapete, a gente vai iniciar com a flor do lado avesso, tá bom? Porém, o passo a passo é o mesmo, a gente vai trabalhar nas argolinhas aqui do lado das folhinhas, tá certo? Então, se você quiser fazer sem o fio peludinho, você apenas vai trabalhar com a sua flor virada assim, tá certo? Então, vou retirar meu novelo do rótulo e já volto. Bom, pessoal, vou pegar qualquer uma das 9 flores. Como eu expliquei aqui pra vocês, eu vou trabalhar com fio peludinho, eu vou fazer com a flor do lado avesso, tá? Vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender aqui na agulha. Aqui a gente tem aquela argolinha da folhinha de 5, 8 e 5 correntinhas. A gente vai estar iniciando bem aqui, ó, na do meio, que é a argolinha maior, e vai fazer um ponto baixo. E 2 correntinhas. Agora que a gente tem a argolinha de 2 correntes, o ponto baixo, 2 correntinhas. Na argola de 2 correntes, vamos trabalhar 2 pontos altos passando por fora da argolinha. No ponto baixo, vamos trabalhar um ponto alto. E na próxima argola de 2 correntes, 2 pontos altos. Vamos ficar com um total de 5 pontos altos aqui. Você vai trabalhar 2 correntes. Na próxima folhinha, você vai pegar no meio, que é a folhinha maior, e vai prender com ponto baixo. Vai ficando assim. Repete, 2 correntinhas, chegamos na próxima argolinha. Sempre onde a gente tem as nossas folhinhas, vamos apenas prender com ponto baixo, sempre nessa argola maior. E em todo lugar onde a gente fez 2 correntes, um ponto baixo e 2 correntinhas, eu vou pegar a flor do lado direito para mostrar aqui melhor para vocês. Onde tem 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. No ponto baixo, 1 ponto e 2 pontos altos. Vai ficar com 5 pontos aqui. Vai fazer 2 correntes e sempre vai prender com ponto baixo na argolinha do meio. Vai fazer 2 correntes e vai repetir os 5 pontos altos aqui. Então, vou direto na argolinha, trabalho 2 pontos altos. No ponto baixo, 1 ponto alto. Na argolinha, 2 pontos. Completei 5 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, um ponto baixo na argolinha do meio, que é a argolinha maior. 2 correntinhas, vamos direto na próxima argolinha e vamos seguir a repetição dos 5 pontos. Sempre trabalhando 2 pontos altos na argolinha, um ponto alto no ponto baixo e 2 pontos altos na argolinha de 2 correntes. Vai fazer 2 correntinhas, um ponto baixo na argolinha maior, que é a argolinha do meio. 2 correntes e na próxima argolinha vamos trabalhar os 5 pontos. Vamos ter 8 conjuntos de 5 pontos aqui. Vamos trabalhar sempre onde a gente fez aqui, vou virar pro lado direito para mostrar para vocês. Sempre aqui. Na argola do meio, vamos ter um ponto baixo. E em todos os lugares onde tínhamos as pétalas, 5 pontos. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada, já tô finalizando.
a minha oitava repetição de 5 pontos altos, distribuídos 2 pontos altos na argolinha, 1 ponto alto no ponto baixo, 2 pontos altos na argolinha. Aí a gente trabalha 2 correntinhas, vem no ponto baixo que a gente fez para iniciar e vai finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Para dar início à nossa próxima carreira, vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar no primeiro ponto alto dos 5. Eu trabalhei 3 pontos baixíssimos. A partir de agora, vamos trabalhar 2 aumentos em cada conjunto desse de 5 pontos altos. Vamos fazer um aumento no primeiro e no quinto ponto. Então, para fazer o primeiro aumento, vamos subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto, volta no mesmo ponto e trabalha um ponto alto. Feito aqui o primeiro aumento, no próximo ponto você vai fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Completei aqui, então, 3 pontos, fazendo um ponto para cada ponto alto feito após fazer o primeiro aumento. Cheguei no quinto ponto, vou fazer o segundo e último aumento aqui do nosso primeiro desenho, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Agora, vamos fazer 3 correntes de separação. Vamos no próximo conjunto de 5 pontos e vamos seguir a mesma repetição que fizemos no primeiro. Vamos trabalhar o aumento no primeiro ponto alto, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Feito aqui, então, o aumento, vamos trabalhar 3 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior. Finalizados 3 pontos separados, fazendo um em cada ponto feito, no último ponto, vamos trabalhar o segundo aumento aqui do nosso segundo desenho, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Finalizou o aumento, trabalhe 3 correntinhas, vai no próximo desenho e vai seguir essa mesma repetição. Como aqui, então, é apenas repetição, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada, sempre trabalhando aumento no primeiro ponto, 3 pontos separados, aumento no último ponto. Aqui a gente foi com o total, contando todos os pontos na carreira de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e 3 correntinhas de separação. Aí a gente vai finalizar na terceira correntinha que a gente fez iniciando como primeiro ponto e vai finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. No barbante comum fio 6, ele tende a ficar um pouco encubucado. No fio 8, ele fica sentadinho. No barbante peludinho, ele já fica dessa forma aqui, ó, bem mais assentado, tá vendo? E eu estou trabalhando igual eu estou mostrando pra vocês, do lado avesso, porque o lado avesso, o fio aqui fica mostrando mais os pontinhos, e do lado direito, que é o lado avesso do trabalho, os pontinhos ficam tampados aí com o pelinho, tá vendo? Por isso que eu trabalho dessa forma, do lado avesso aqui, com a minha flor, quando eu tô fazendo com fio peludinho. Para dar início à próxima carreira, a gente vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto. Vai voltar no mesmo pontinho e vai fazer mais um ponto alto para formar o aumento. E aqui a gente vai continuar fazendo o aumento no primeiro e no último ponto, em todos os 8 desenhos. Só que agora a gente vai fazer ponto alto para cada ponto alto feito, até chegar no último ponto. Então, no próximo eu completei o segundo ponto separado, no próximo o terceiro, no próximo o quarto ponto, no próximo o quinto. Quando você finaliza o quinto ponto, deu no último pontinho. Vamos trabalhar o segundo aumento do primeiro desenho aqui. Vai ficar assim, aumento no primeiro ponto, 5 pontos separados, um em cada ponto feito da carreira anterior e um aumento no último ponto. Trabalhe 3 correntinhas. Vai no próximo desenho e vai seguir a mesma repetição. Tudo que a gente fez no primeiro desenho, vamos fazer nos outros 7 também. Trabalhando o aumento no primeiro ponto, ponto alto para cada ponto alto feito, um aumento no último ponto. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira. E vamos seguir, pessoal, fazendo sempre dessa forma.
Na próxima carreira, a gente vai ter um aumento no primeiro e no último ponto. Essa é a nossa terceira carreira que a gente fez, contando desde a primeira carreirinha aqui, certo? Vamos ter o total de 8 carreirinhas. Então, essa que eu estou fazendo com vocês é a terceira. Eu vou trabalhar mais 5, fazendo o aumento no primeiro ponto, ponto alto para cada ponto alto feito, aumento no último ponto. Vai ficar com um aumento, 15 pontos separados, um aumento no último ponto. 3 correntinhas. Aumento no primeiro ponto, 15 pontos separados, fazendo ponto sobre ponto, um aumento no último ponto. Vamos fazer assim nos 8 desenhos, então, ao todo, vamos ter 8 carreirinhas. Essa é a terceira, como eu expliquei para vocês, eu vou fazer mais 5, seguindo essa repetição, até ficar com um aumento, 15 pontos separados, aumento no último ponto. Como aqui é apenas uma sequência de repetição, então, eu vou dar uma grande adiantada e volto já com o fio peludinho para mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, deu uma mega adiantada aqui, então, já com o fio peludinho. Trabalhei aqui igualzinho eu expliquei para vocês. Aqui a gente vai ter um aumento, 15 pontos altos, um aumento no último ponto. E eu estou fazendo do lado avesso, igualzinho eu mostrei para vocês com a linha comum. Aqui você pode estar utilizando ou agulha 3,5 ou agulha para crochê número 4 milímetros, tá? Depende da sua tensão de pontos. Mas é bem facinho, a gente trabalha um aumento sempre no primeiro ponto, ponto alto para cada ponto alto feito e um aumento sempre no último pontinho de cada um dos nossos 8 desenhos. Finalizado aqui, então, o último aumento, faça 3 correntes e aqui a gente vai finalizar na terceira correntinha equivalente ao primeiro ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou alongar um pedaço maior de fio e já vou cortar. Por quê? Agora, eu vou estar utilizando as outras flores para poder fazer aqui a montagem da nossa flor. Eu vou estar utilizando as 8 flores Eliette que sobraram. Vou utilizar uma flor em cada desenho da pétala. E a gente vai fazer o seguinte desenho. Eu vou embutir aqui para mostrar certinho para vocês. Eu vou estar utilizando o meu trabalho do lado direito, que o pelinho fica mais bonito. E agora, eu vou trabalhar nas 8 flores, essa repetição aqui, ó. Eu também vou fazer do lado avesso. E eu vou fazer 9 repetições, que eu vou estar ensinando aqui pra vocês como é que vai fazer. E a gente vai costurar em cada uma das pétalas aqui, tá? Então, para que todo mundo possa fazer, eu vou estar ensinando com o barbante normal para facilitar a visualização de pontos, tá bom? Bom, pessoal, eu vou estar ensinando para vocês no fio liso, porque vai facilitar a visualização de pontos de vocês. Aqui eu vou fazer igual eu ensinei no tapete, eu vou fazer com a flor do lado avesso, porque aqui eu já tenho alguns aqui prontos. Coloquei até uns marcadores que eu vou ensinar para vocês também, onde a gente vai marcar para fazer a costura. Então, vou ensinar para vocês o que eu fiz aqui, ó, com o fio peludinho, com o fio normal, para todo mundo dar conta de fazer, tá bom? Então, aqui, como eu já expliquei, a gente vai ter 8 flores e vamos fazer 8 repetições aqui. Eu vou virar aqui a minha florzinha, e você pode estar fazendo tanto com a agulha 3,5 ou com a agulha de crochê número 4. O meu eu trabalhei com a agulha de crochê número 4 com o fio peludinho. A gente vai trabalhar onde a gente fez aquelas 2 correntes, um ponto baixo e 2 correntinhas, e não nas folhinhas aqui. Eu vou iniciar na primeira argolinha de 2 correntes. Você pode iniciar fazendo um ponto alto, ou você vai amarrar o seu fio aqui com 2 nozinhos e vai subir com 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Aqui, a gente vai trabalhar a primeira parte, onde vai ser a parte onde vamos fazer a costura. Vamos ter um lequezinho no cantinho, um bloco de 5 pontos altos e um lequezinho no cantinho. Para fazer o lequezinho aqui, eu vou voltar nessa mesma argola de 2 correntes
e vou fazer mais 2 pontos altos. Vamos ficar com um total de 3 pontos altos na primeira argola de 2 correntes. Pode ser em qualquer uma para você iniciar. Faça 2 correntes, vem para a próxima argola de 2 correntes e nela você vai trabalhar 3 pontos altos para formar estilo um lequezinho aqui, que vai ser a parte onde a gente vai fazer a nossa costura depois. Então, nessa primeira argolinha, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos na próxima argolinha. Vamos trabalhar 3 correntes. E agora, na próxima argola de 2 correntes, vamos fazer apenas 2 pontos altos. Quando você finalizar os 2 pontos altos, você vai vir no ponto baixo e nele você vai trabalhar um ponto alto. E agora, na próxima argola, você vai trabalhar 2 pontos. Vamos ficar com um total aqui de 5 pontos altos. Faça 3 correntes. E vamos na próxima argola de 2 correntes. Nela, vamos trabalhar agora 3 pontos altos para fazer o próximo leque aqui. Então, você vai trabalhar 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, faça 2 correntes apenas. Vem na próxima argolinha e trabalha 3 pontos altos. Então, essa parte aqui que a gente fez, estilo um lequezinho, vai ser onde vamos fazer a nossa costura depois, tá? A partir de agora, vamos fazer uma parte redonda aqui, vamos arredondar. E sempre vamos trabalhar a partir de agora uma mesma repetição. Fazendo sempre 3 correntinhas de separação. Na próxima argola de 2 correntes, vamos sempre trabalhar agora 2 pontos altos apenas. Quando você finalizar os 2 pontos altos, você vai fazer um ponto alto no ponto baixo da carreira anterior. E na próxima argolinha de 2 correntes, você vai fazer 2 pontos altos. Agora, em todas as alcinhas que a gente tem entre as nossas folhinhas, vamos ficar sempre com 5 pontos altos. E após fazer 5 pontos altos, faça 3 correntes de separação. Vai na próxima argola de 2 correntes e faça apenas 2 pontos altos. No ponto baixo, trabalhe um ponto alto. Na argolinha de 2 correntes, 2 pontos altos, completando o total de 5 pontos. Então, a gente vai fazer assim agora na volta toda. Finalizou 5 pontos, trabalhe 3 correntes para ser de separação. Vai na próxima argola de 2 correntes e segue com essa mesma repetição, fazendo sempre 2 pontos altos na argola, um ponto alto no ponto baixo e 2 pontos altos na argolinha, ficando sempre com 5 pontinhos altos. E aí, faça 3 correntes para ser de separação. Aqui, então, vou fazer mais 2 conjuntos de 5 pontos e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já tô finalizando. Após fazer o último conjunto de 5 pontos, você vai trabalhar 3 correntinhas, vai vir na terceira correntinha onde iniciamos e vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Aqui você já pode puxar e cortar um pedaço maior de fio, tá bom? Então, você vai trabalhar essa repetição por 8 vezes. Com o fio peludinho, não fica aqui encubucadinho. Vai ficar assim, ó, bem certinho. E você vai trabalhar, então, nas 8 flores, porque vamos prender uma flor em cada um dos desenhos feitos aqui anteriormente, tá bom? Aqui eu vou pegar 2 marcadores para mostrar para vocês onde a gente vai fazer a nossa costura depois. Com a minha flor aqui ainda do lado avesso e o meu crochê aqui do lado direito, que já tá pronto, eu vou colocar 2 marcadores aqui para mostrar para vocês onde iremos fazer a nossa costura. Porque assim, com o fio liso, é mais fácil para mostrar para vocês. A gente vai contar, pessoal, dessa primeira correntinha aqui, ó, ao lado dos 3 pontos, onde é para ser o lequezinho aqui do cantinho, ó. A gente fez estilo um leque, 5 pontos altos, estilo um leque. E aqui, essa parte
que é para ser mais arredondada, que é onde a gente trabalhou só 5 pontos altos, tá? Então, nessa parte aqui, ó, na primeira correntinha, a gente vai contar como primeiro ponto. Aí, eu vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E na correntinha, após os 3 pontos altos, a gente vai completar 19 pontos. Por que que a gente vai utilizar esses 19 pontos? Porque na base aqui, ó, a gente fez um aumento, 15 pontos altos, um aumento, certo? Então, um aumento de um lado, um aumento de outro, a gente já tem 4 pontos. Mais os 15 pontos que a gente trabalhou, a gente tem um total de 19 pontos em cada desenho. Então, eu vou prender aqui, ó, essa primeira correntinha aqui, no primeiro ponto alto do primeiro aumento aqui. E agora, a correntinha ao lado dos 3 pontos altos aqui do lequezinho, a gente vai prender a correntinha no último ponto alto. E assim, a gente vai ter 19 pontos aqui para costurar e 19 pontos na base, tá? Então, você vai trabalhar assim com o fio peludinho, ou se você estiver trabalhando com o barbante normal, você vai costurar dessa forma aqui, tá? Com o fio peludinho, eu acho que esse trabalho fica bem mais bonito. Então, eu vou fazer essa repetição em todas as 8 flores. E quando eu tiver com as 8 flores finalizadas, a gente vai estar utilizando uma agulha de tapeçaria para fazer a costura, igual eu expliquei aqui para vocês. A gente vai dobrar aqui, ó, dessa forma, e a gente vai fazer a costura, tá? Com a ajuda da agulha de tapeçaria. Como eu trabalhei aqui com o fio peludinho, a minha costura também vai ser com o barbante peludinho, tá certo? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, todas as repetições e já volto. Bom, pessoal, fiz toda aquela repetição em todas as 8 flores. Vai ficar assim. E agora, eu vou fazer a parte da costura. Como eu estou fazendo com fio peludinho, eu peguei uma agulha de tapeçaria, coloquei aqui o mesmo fio que eu vou fazer a costura, e aqui eu já tinha mostrado para vocês as marcações, por exemplo. Já costurei uma aqui, e vou costurar essa daqui para mostrar para vocês. Eu gosto de costurar assim, gente. Aqui está do lado direito, florzinha aqui do lado direito, eu vou dobrar. Igual eu mostrei pra vocês como que eu fiz ali a marcação no fio normal. Eu vou dar início naquela primeira correntinha. E eu prefiro fazer costurando de uma em uma flor. Então, se você quiser costurar de uma em uma, pode. Se você quiser costurar a volta toda, pode também. Eu prefiro sempre costurar de uma a uma. Eu vou pegar, pessoal, na alcinha de cima daquela correntinha, que aqui não dá pra ver, mas eu mostrei pra vocês anteriormente, com a alcinha de cima da correntinha aqui, pra dar todos os pontos certinho, igual eu mostrei anteriormente pra vocês quando eu estava trabalhando com fio normal. Vou deixar um pedaço maior de fio pra poder fazer o acabamento, pra não desmanchar. Vou dar 2 nozinhos e a costura, gente, é bem simples. Aqui eu vou pegar sempre na alcinha de cima, onde tá a minha flor, com a alcinha de cima do outro lado. Novamente, eu venho no próximo ponto, alcinha de cima com a alcinha de cima. E vou puxando o fio aqui para ficar bem apertadinho. Eu vou sempre trabalhando nessa direção, pegando na alcinha de cima de uma correntinha de um lado, a alcinha de cima de uma correntinha do outro. E vou costurando todos os pontos. Se você quiser fazer a costura de outra forma, pode? Pode fazer. Aqui eu gosto de fazer assim, que é como o fio é peludinho, nem mostra do outro lado. E vou sempre pegando a alcinha de cima de um lado com a alcinha de cima de outro. E vou trabalhando todos os pontinhos aqui. Como eu já mostrei anteriormente, marquei certinho aqui, ó, já fica bem fácil, todos os pontos estão marcadinhos, alinhadinhos. É só fazer a costura. Aí, aqui, eu vou costurar, como eu expliquei pra vocês, de uma em uma. Então, eu vou costurar aqui todos os pontinhos, igual eu mostrei pra vocês. Quando eu estiver finalizando aqui o último pontinho, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já dei uma adiantadinha, já estou finalizando. Na parte onde a gente tem só correntinhas aqui, eu sempre pego na alcinha de cima também. Aqui eu vou retirar o marcador, que eu mostrei pra vocês anteriormente como é que marcava quando tava trabalhando com fio normal. Pegando a alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima de outro. Cheguei aqui, então, na última correntinha, ao lado dos 3 pontos. Vou vir na alcinha de cima de um lado, na alcinha de cima de outro. E agora, pessoal, já vou dar o nozinho aqui. Porque, como eu expliquei pra vocês, eu vou costurar de uma em uma flor. Nesse intervalo de 3 correntes, eu não vou trabalhar. E já vou aproveitar que eu tô utilizando a agulha de tapeçaria pra poder já embutir a pontinha de fio aqui que ficou. Eu aproveito aqui a carreira de pontos altos para embutir o pedacinho de fio aqui, para ficar tudo certinho. Já tô do lado avesso, posso cortar. E vou repetir, pessoal, a costura em todas as 8 flores. Aí, vai ficando dessa forma aqui, ó. Você vai costurar em todos os 8 desenhos que a gente tem aqui anteriormente. Como eu já tinha marcado, fica aqui bem facinho de fazer. Sempre do lado da correntinha, pegando a alcinha de cima de um lado, a alcinha de cima do outro lado aqui. Já dou 2 nozinhos para não ter o perigo de desmanchar o trabalho e de soltar depois. E eu vou sempre pegando a alcinha de cima de um lado, onde tá aqui a minha florzinha, e a alcinha de cima da base do nosso tapete. Como aqui, então, pessoal, é apenas uma sequência de repetição, eu vou fazer a costura aqui das 8 flores e já retorno pra gente dar continuidade. Bom, pessoal, para que vocês possam costurar as 8 flores, eu vou encerrar a parte 1 do nosso tapete por aqui e volto na parte 2 para finalizar eles juntos. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo até aqui. Se você fez até aqui e já gostou do resultado, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário para ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!